Bom dia, gente. Então, nós vamos fazer aqui agora um pequeno resumo aqui da aula de equilíbrio químico e ácidos e bases. Isso tudo está dentro do contexto de química geral, tá bom? Então, só lembrando que isso é um resumo e que no livro discute mais em detalhes todas essas questões. Então, quando nós falamos de equilíbrio, nós vamos logo lembrar de equilíbrio, a diferença entre equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Então, quando nós temos o equilíbrio estático versus equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Quando você tem uma cadeira, ele está no equilíbrio estático. Em função do tempo, ele não modifica a sua posição. O equilíbrio dinâmico é como uma pessoa, por exemplo, uma bicicleta. Quando você está andando de bicicleta, no fundo você está sempre caindo, e sempre fazendo pequenas correções para que você não caia. Então, logo que você começa a desequilibrar para a direita, você vira um pouco para a direita, você busca o equilíbrio novamente, aí você começa a cair para a esquerda. Então, a pessoa não anda em linha reta com a bicicleta, ela vai fazendo pequenos desvios, pequenas correções de rumo, para que ela retome esse equilíbrio. Isso é equilíbrio dinâmico. Na química, se nós pegarmos uma equação genérica do tipo dois reagentes, dois reagentes A e B, com os índices estequiométricos, o A pequeno aqui, o B minúsculo, levando a um C maiúsculo mais um D minúsculo com um D maiúsculo. Então, essa equação está balanceada através desses coeficientes. Quando a gente fala que eles estão em equilíbrio, o que significa isso? Não significa que a reação acabou. Significa que você tem reações acontecendo dos dois lados, de tal forma que a concentração de qualquer um desses componentes, eles não se alteram em função do tempo. Então, nós podemos discutir isso na forma de uma taxa. A taxa de mudança da concentração de A, ela vai ser em função de quê? Da reação de A com B. Mas para que essa reação aconteça, você tem que, a gente pode discutir um pouquinho sobre reações químicas. Tem dois aspectos que nós devemos levar em consideração. Primeiro, é a proximidade das duas moléculas, e a segunda é a questão da energia. Então, para nós discutirmos esses dois aspectos, que é a primeira questão que nós temos que colocar? Para que A encontre com B, nós temos que discutir a probabilidade. A probabilidade de A encontrar com B. Essa probabilidade está diretamente relacionada com a probabilidade de você encontrar em um recipiente que contém o A, encontrar numa determinada região, se encontrar o A e o B próximos. E isso, obviamente, nós estamos falando de A, é uma partícula. Então, a probabilidade de você encontrar nesse recipiente, se ele estiver completamente homogêneo, é o quê? É o número de moles pelo volume. Ou seja, é a nossa famosa molaridade. Esta é a probabilidade de você encontrar A naquele volume. Se você tem a molaridade, você tem o volume, você tem a quantidade de partículas que tem em um determinado volume, por mais diminuto que seja. E qual é a probabilidade de você encontrar o B? A mesma coisa. Vai estar relacionado com a concentração que está relacionada ao número de partículas por volume. Presta atenção nisso, porque toda discussão que acontece no equilíbrio químico,
ela sempre tem que estar relacionada a uma variável que te remete a essa probabilidade, ou seja, ao número de partículas por volume. Então, o mais fácil que nós vamos lidar aqui é com a probabilidade, né? Então, se nós tivermos a probabilidade, nós estamos aqui o A, e a probabilidade de encontrar o B, então nós temos a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. De modo geral, quando esses coeficientes A e B pequenos são os coeficientes que começam igual a 1, então você precisa de uma molécula de A com uma molécula de B. Então é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Mas se você precisar de duas moléculas de A, então a probabilidade das duas estarem próximas é a probabilidade de A e vezes a probabilidade de A novamente, né? Então é A ao quadrado. Então por isso que a gente coloca esse coeficiente aqui. Ok? Apenas para lembrar que você tem um decaimento aqui, né, que é a taxa, né, de fornecimento, né, como é que a gente fala? De diminuição de A, né, da concentração de A em relação ao tempo. Vai determinar a probabilidade de A encontrar com B. E por fim, você tem uma constante aqui, que isso é proporcional, então para isso ficar igual, nós vamos ter uma constante, que é a constante, né, que é um K menor, pequeno, K minúsculo, que a gente coloca como 1 aqui, para especificar que aqui é 1 e aqui é menos 1. Ou seja, que o processo está acontecendo para a direita e com uma constante de velocidade. Essa constante de velocidade vai ser aquele fator que está relacionado com a energia. Okay? Então, quanto maior a energia, né, necessária para que aquilo aconteça, o K ele, vai ser pequeno. Quando você aumenta a temperatura, por exemplo, esse K aumenta. A velocidade de reação vai acontecer, porque a maior parte das vezes que o A se encontrar com B, vai ter energia suficiente para que a reação aconteça. Certo? Então, essa é uma constante de equilíbrio. Acontece que quando você vai formando aqui, ó, A mais B, a concentração de C e D começa a aumentar. E essa concentração de C mais D chega a um ponto que a probabilidade dos dois se encontrarem se torna importante e essa reação começa a acontecer de forma a levar à formação de B mais A. Tá certo? Então, nós vamos ter, né, condições de fazer isso, então, de tal forma que nós vamos ter aqui uma taxa, né, que é a taxa de formação de A, dt, tá? Vai ser o K inverso vezes a concentração de C, de novo, é a probabilidade, né? Então a gente eleva aqui o C, vezes a concentração molar de D. Observe, gente, que se eu fizer qualquer outra unidade que me remete ao número de partículas, por exemplo, pressão de vapor, por exemplo, ela se remete ao número de partículas que tem no seu sistema. Ok? Pois bem, então durante esse processo, se eu colocar isso aqui num gráfico de tempo, concentração, né, eu vou ter aqui o meu A e o meu B, eles vão decaindo em função da concentração que vai diminuindo. Vai chegar uma hora que a concentração vai se tornar constante. Em compensação, eu vou ter aqui
o C e D, que a concentração vai começar a aumentar, até que vai chegar uma hora que você vai ter a concentração constante. A reação cessou? Não. Então, enquanto nós estamos nesse processo aqui, a gente fala que a gente está no regime cinético. E aqui, no regime de equilíbrio. Ok? Ora, como é que nós vamos discutir isso então? O que vai acontecer? Se nós igualarmos esses dois valores, ou seja, quando a gente chega no equilíbrio, né, a taxa de formação, né, de ar tem que ser igual à taxa de consumo de ar. Né? Então, nós vamos poder igualar, né, essas duas equações aqui. A de A, B de B, que é igual ao K menos 1, K minúsculo, tá, gente? De C sobre C e de D sobre D. Quando nós fazemos isso, nós podemos separar as nossas constantes de um lado e vamos ter a famosa equação, né, de ação das massas, que descreve o nosso sistema. Isso aqui para nós é a nossa constante K de equilíbrio. Eu vou chamar aqui de Kc, porque ela está expressa na forma de concentração, né, mol por litro. Se fosse em uma outra unidade qualquer, você mudaria essa constante de equilíbrio. Bom, o que nós temos que aprender aqui? Primeiro, que quando você então entra em equilíbrio, você tem uma constante, o próprio nome já fala, é uma constante. Então, sempre que você tiver um sistema em equilíbrio, as concentrações de C e D sobre as concentrações de A e B, nessa equação, vai te levar a este valor aqui da constante. Se não for igual a isso, significa que você está no processo ainda cinético. Quando ele alcança este valor, você encontra, né, este processo que a gente fala que é a constante Kc. Tá certo? Então, isso é um aspecto muito importante. Observem, gente, que isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque essa equaçãozinha descreve tudo. Vamos supor, ele está em equilíbrio. Se eu perturbar o sistema, vamos supor que eu adiciono mais A. O que o sistema vai acontecer para que essa constante volte ao valor dele? Olha, se eu coloquei mais A, significa que esse produto ficou menor do que a constante de equilíbrio. Então, a reação vai acontecer para formar mais C e D. Então, a concentração de C e D vai aumentar um pouco. E o A e B vai diminuir um pouco até que alcance esse valor novamente. Então, vamos descrever isso em azul aqui para ficar bonitinho. Então, vamos supor que em um dado momento aqui, né, a gente houve um aumento de A. Então, aqui, em algum momento, o A aumentou a concentração abruptamente. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a partir desse tempo, entrar em equilíbrio, vai assumir um novo valor de constante. E aqui nós vamos ver, né, um processo de aumento e voltar ao equilíbrio. Então, você perturba o sistema e agora, quando você perturbou, o novo valor, né, o B aqui vai diminuir, né, porque ele já está com determinada concentração. Para que o A possa reagir, o B também tem que reagir. Então, o B vai ficar aqui, o A, e você tem
então, novo equilíbrio, né, aqui entra em equilíbrio novamente. Então, durante esse período de perturbação que nós temos aqui, você vê que ele volta a um regime, né, cinético para alcançar um novo equilíbrio. Isso tudo você consegue descrever a partir desta equação. É muito legal, né? É maravilhoso isso aí, eu acho fantástico. Nós vamos fazer aqui um exercício para nós trabalharmos com isso, tá bom? Então, gente, aqui nós temos o aspecto, né, da energia cinética, como apenas para colocar aqui de uma forma mais bonitinha. E quando nós entramos no equilíbrio, né, nós vamos ter então a nossa famosa equação, que descreve bem aqui, né, o equilíbrio químico. Tá bom? Então, enquanto nós estamos nesta parte, nós estamos aqui, né, na parte cinética e aqui no equilíbrio. Okay? Mas toda vez que você fizer alguma perturbação, esse equilíbrio é deslocado. Tá? E um aspecto que é muito interessante, né, disso tudo é que toda vez que você faz uma perturbação nesse sistema, o que você está notando? É que a gente tem, né, o processo de que a gente chama da lei de ação das massas, do princípio de Le Chatelier. Ou seja, toda vez que nós aumentarmos um pouco o A, o que vai acontecer? Ele vai reagir com B de tal forma que vai gerar um pouco mais de C e D e vai tentar minimizar essa perturbação. Né? Então vamos entender aqui. Se em algum ponto aqui, repetindo, né, que nós acabamos de falar, se em algum ponto aqui eu colocar um pouco mais de A, o que vai acontecer? Eu perturbei o sistema. Agora o A está com esta concentração. Mas ele vai deslocar o equilíbrio de tal forma que ele vai tentar diminuir a concentração de A para tentar retornar ao que ele estava antes. Ele não vai conseguir porque ele tem a limitação aqui do B, que senão, sem o B, a reação não acontece. Né? E os produtos vão aumentar um pouquinho aqui. Então, quando isso acontecer, né, essa perturbação aqui e esse deslocamento de novo para que ele possa, né, voltar ao equilíbrio, você vê que ele vai tentar o quê? Diminuir a perturbação. Então a gente chama isso do princípio, né, princípio de Le Chatelier. Toda vez que tiver um sistema perturbado, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de diminuir essa perturbação. Aqui, esse princípio de Chatelier, ele é muito mais importante e a gente percebe aqui alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é a catálise. Né? A catálise, observa que ele vai acelerar a reação. Em preto, não catalisado. Na presença do catalisador, ele vai acelerar a reação, mas o equilíbrio vai ser atingido no mesmo ponto. Ou seja, este equilíbrio aqui, ó, chega nos mesmos valores de concentração, apenas que a reação acontece de forma mais rápida. Ok? Bom, e quando você perturba o sistema? Olha, se você tem uma reação onde que, quando ele reage A mais B, dando C mais D, se esta reação aqui tem um ΔH maior do que zero, ou seja, ele é endotérmico, né? Então, o ΔH é positivo, ou seja, ele absorve calor. Né? Então, você vai ter aqui claramente o quê?
Se você aquece o sistema, ora, se aquecer o sistema, e aí? Ora, se você aumenta a temperatura, né? Então você está dando mais energia para o sistema. Então ele consome energia, ele gasta energia aqui, né? Para que essa reação aconteça. Então, o que vai acontecer? Se ele gasta energia quando essa reação acontece, se você aumenta a temperatura, o deslocamento vai acontecer no sentido de consumir essa energia a mais que foi dada ao sistema, esse calor, na forma de calor, para que, consumindo esse calor, a temperatura volte à temperatura de antes. Tá? E é isso que você observa. Aumentou a temperatura, o que aconteceu? A reação vai acontecer na direção dos produtos, porque a reação é endotérmica. E se a reação for exotérmica, ou seja, o ΔH é negativo, então ele libera calor quando a reação acontece. Ora, se ele libera calor, então quando você tem a nossa reação aqui, vamos supor A mais B dando C mais D, ele libera calor. Se você aumenta a temperatura, o que vai acontecer? Ele não quer liberar mais calor, porque aí a temperatura vai aumentar mais ainda. Então, você vai deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. Para quê? Para que ele consuma parte dessa temperatura que aumentamos. Então, neste aspecto, o que a gente vai notar é que os produtos, como observado aqui, vai deslocar o equilíbrio e os reagentes, né, a concentração no equilíbrio vai aumentar, de forma a minimizar o aumento da temperatura. Por fim, quando você altera as concentrações, e aqui está muito bem demonstrado o que acontece, né? Nesse processo aqui, a gente vê que até aqui você tem um equilíbrio, perturbou o sistema, você volta ao regime cinético e em seguida alcança um novo equilíbrio químico. Tá certo? Vamos fazer então alguns cálculos. Então vamos fazer esse exercício aqui. A primeira coisa que nós temos que pensar é colocar de forma clara, né, o que desejamos fazer. Então nós temos aqui o SO2. Vou colocar aqui de forma mais apenas para esquematizar o que nós queremos fazer. Temos o valor do K, que está aqui, né? NO. Cadê o valor do K? Está aqui, a 460 graus Celsius. Então, nós temos um K que é do valor de 85. Bom, logo no início, o que nós tínhamos no início do processo? Nós tínhamos 0,05, 0,05, 0 e 0. E no equilíbrio? Olha, no equilíbrio nós temos que atingir esse valor de 85. E qual que é o valor? Bom, eu não sei qual que é, mas certamente uma certa quantidade de SO2, uma certa quantidade de NO2, são valores iguais, né? Porque aqui ó, a equação está balanceada, observa, então não tem erro. Para cada X mol de SO2, você consome X moles de NO2. E aqui eu vou ter X produzido e X produzido. Então, aquela constante minha Kc, ela é igual a quanto? Concentração de SO3, concentração de NO, dividido pela concentração de SO2 e de NO2. Como é que eu faço isso? Vou simplesmente substituir. Eu tenho x vezes x sobre 0,05 menos x, 0,05 menos x. Podemos aqui continuar.
né? Fazendo essa brincadeira aqui, então nós vamos ter nossa constante Kc, que é igual a 85, ela vai ser igual a x ao quadrado sobre 0, sobre x ao quadrado, isso, menos 0,10x mais 0,0025. Ok? Bom, resolver isso aqui é tranquilo. Não é bom resolver? Eu vou multiplicar aqui pelo 85, né? Passar tudo isso aqui, que é a parte de baixo, do outro lado. Então, eu vou ter 85x ao quadrado, tá? Menos 8,5x mais 0,0025 vezes 85, que é igual a x ao quadrado. Vou passar esse x ao quadrado diminuindo aqui, então eu vou ter 84x ao quadrado menos 8,5x, né? E mais 0,0025 vezes 85, que é igual a zero. Eu vou colocar isso num outro formato que é melhor, vou dividir tudo por 84. Então, eu vou achar aqui menos 0,101x mais 0,00253 igual a zero. Agora é só resolver, né? Como é que a gente resolve uma equação dessa? Então, nós vamos usar lá o menos b aqui, 0,101, mais ou menos, raiz quadrada, não é isso? De b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0,00253. Use uma calculadora, dividido por 2. E isso vai me dar 0,101, mais ou menos 0,009. Fiz uma calculadora para pegar maior casas decimais. Vocês vão ver que vocês vão achar dois valores. 0,0561 ou 0,0451. E aqui nós temos que ter uma análise muito clara do que eu estou dizendo. Ora, temos que olhar que isso aqui é matemática. Agora a gente tem que ver se faz sentido físico. Se eu pegar 0,0561, se eu voltar aqui, olha, esse valor aqui vai dar negativo, concorda? Então faz sentido este valor do ponto de vista químico? Não. Então, este não é uma boa solução. E este de baixo? Ah, este sim. Então agora nós vamos ter, né, no equilíbrio, o que nós vamos chegar à conclusão? Que nós temos no SO2, nós vamos ter a diferença disso aqui, né, que eu não fiz os cálculos, vai dar 0,049. 0,0049 mol por litro. O NO2 a mesma coisa, 0,0049. E SO3, você vai ter lá o 0,0451, que é igual ao do NO. Então, este é o equilíbrio. Se vocês pegarem esses valores e jogarem aqui, ó, dentro desta equação, vocês vão ver que vocês vão achar um valor próximo de 85. Só não vai ser exatamente 85 porque a gente despreza alguns valores aqui, decimais. Tá certo? Então, ele entrou em equilíbrio. Então, nós saímos de uma concentração de 0,05 e fomos parar para 0,0049, bem menor.
né? E aqui não tinha nada, foi parar lá. E a partir daqui o equilíbrio, a reação continua, mas a quantidade de um e de outro está sendo formada, as concentrações não variam mais. Tá certo? E se a gente perturbar esse sistema? Eu quero mostrar que essa equação também rege qualquer tipo de perturbação. Vamos fazer? Vamos imaginar então que nós pegamos aqui o nosso SO2, vamos pegar a resposta anterior, né? E vamos ter isso aqui, olha, observa. Então, no equilíbrio, quais são os valores que nós colocamos? Que nós tínhamos esses valores e 0,0451 e 0,0451. Agora, imagine que eu adiciono aqui uma perturbação. E eu vou propor para vocês que nós vamos adicionar SO3 lá. E para dar um valor legal, eu vou botar aqui 549. De tal forma que a soma disso aqui vai dar 0,1. Então, no novo equilíbrio, quando o sistema alcançar um novo equilíbrio, o que eu vou ter? Ora, se eu perturbei esse sistema aqui, então agora ele tem 0,10. Mas aí o que vai acontecer? O SO3, se eu adicionei mais SO3, ele vai reagir com mais NO para deslocar para cá. Então, cuidado, vamos raciocinar. O importante é raciocinar. Então, nós vamos ter uma parte do SO3 que vai reagir. E quanto de NO que vai reagir? Como é 1 para 1, então vai ser também X. Opa, vai ser menos X. E vai produzir quanto aqui? Ah, eu já tinha 0,049. Então vai ser mais X. E aqui 0,0049 mais X. É só raciocinar. Não tem errado, né, gente? Se eu fizer agora o KC, eu vou ter lá 85. Só que agora alterou. Aquele valor que funcionava não funciona mais. Então agora eu tenho 0,10. Não é que é o SO3 aqui, ó, menos X ao quadrado, 0,0451 menos X ao... desculpa, não tem quadrado aqui não. 0,10 menos X vezes o produto de 0,045 menos X. Né? E nós vamos ter dividido por 0,049 mais X. Tá? Aqui está errado, né? Aqui é 0, esses zeros aqui atrapalham muita gente, né? São dois zeros. E 0,0049 mais X. Ora, se vocês pegarem essa equação aqui, ó, tranquilo demais, por quê? Porque eu tenho x ao quadrado, nada complicado. Então vamos lá fazer? 85, não podemos ter preguiça e nem medo. Quando eu multiplicar 0,10 por isso aqui, eu vou achar 4,51 vezes 10 a menos 3. Eu vou começar a usar aqui notação científica, algumas vezes para facilitar nós fazermos o nosso cálculo. X mais x ao quadrado. E do outro lado, nós vamos mexer de novo. Eu vou colocar lá 2,4 vezes 10 a menos 5 mais 0,0098x mais x ao quadrado. Bom, passo tudo para um lado, vou multiplicar, então vou ter lá 85x ao quadrado mais 0,833x mais 0,00204, que é igual a 4,51
vezes 10 a menos 3, menos 0,1451x mais x ao quadrado. Vamos passar tudo para um lado só. Eu vou chegar na equação 84x ao quadrado mais 0,9781x menos 2,47 vezes 10 a menos 3. E isso é igual a zero. Então agora está fácil, mas eu pego aqui e faço menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos, veja que tem esse menos aqui em cima, então é menos 4ac, então é menos com menos vai ficar mais 4 vezes 84 vezes 2,47 vezes 10 a menos 3. Olha lá que beleza. Dividido por 2 vezes 84. Isso vai me levar, né, a dois números. Vocês vão ter lá um número que é 2,134 vezes 10 a menos 3. E o outro número vai ser negativo. O simples fato de ser um número negativo não significa nada. Você tem que olhar aqui na fórmula. Tá? Então, observe, quando eu coloco aqui na fórmula, o que vai acontecer? Esse número aqui, ó, ele é maior do que esse. Então, quando eu colocar aqui, isso aqui vai ficar negativo. E uma concentração negativa não existe. Né? Ok? Aqui não teria problema nenhum, porque negativo por negativo dá positivo, você teria valores reais. Mas uma concentração negativa não faz sentido. Ok? Então, só por isso que aí, então, nesse caso, esse valor não é. E o outro, será que ele é? Geralmente tem que ser, ou se nosso cálculo está errado. Então, vamos olhar. Sim, aqui vai dar números positivos e aqui também vai dar números positivos, que aqui é 1, 2, 3. Como é positivo, ele vai aumentar. Né? Então, qual vai ser a concentração final do nosso sistema? Então, nós vamos pegar aqui e vamos ver que o nosso resultado final agora vai ser a concentração de SO2. Vai ser aquele valor de 0,0049 mais esse 2,134. Então, você vai ter lá o valor de 0,00703. Nós vamos ter o valor do NO2, que é quanto? 0,00703. Então, vamos ter o valor do SO3, que vai ser igual a 0,09787. Então, observa que nós estávamos com 0,10 quando fizemos a perturbação e ele diminuiu um pouco. E o NO, que vai ficar com o valor de 0. Cuidado, hein? Porque aqui, ó, como eu perturbei o sistema, os valores aqui agora são diferentes. Você não tem o mesmo valor de SO3 e NO2. Se nós fizermos a constante Kc igual a, que é o SO3 sobre NO dividido por SO2 e NO2, isso aqui dá, eu fiz o cálculo, deu 84,98. Não deu 85 porque nós desprezamos valores aqui menores de casa. Tá? Então, qual que nós concluímos aqui? Veja, nós fizemos o nosso equilíbrio, depois nós perturbamos o nosso sistema, adicionando este valor aqui. E aí o que aconteceu? Nós calculamos e achamos um novo equilíbrio do sistema perturbado.
nós fizemos todo aquele gráfico lá. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de colocar. E vamos para a próxima aula. Nós vamos agora falar de um equilíbrio que envolve ácidos e bases.